nossa entrevista de hoje vai falar sobre os juizados especiais. A mais recente obra, publicada pela coleção Administração Judiciária, trata das demandas de massa que chegam a esses juizados. O tema foi estudado pelo juiz Ricardo Torres Hermann, da primeira turma recursal civil do Rio Grande do Sul. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu quero começar lhe perguntando como é que foi esse estudo. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Eu relato então um pouco da experiência que eu venho desenvolvendo no âmbito das turmas recursais, que é onde eu atuo, e onde se passou a verificar que os juizados especiais que inicialmente haviam sido pensados para solucionar pequenos problemas, né, problemas entre os vizinhos que por uma ou outra razão têm alguma desavença, problemas de acidentes de trânsito, né, pequenas também indenizações relativas às relações de consumo, passaram a receber um grande número de processos que hoje podem ser designados como demandas de massa, ou seja, aquelas demandas que envolvem lesões a grupos, categorias de pessoas, né, demandas que se repetem às vezes a centenas, aos milhares, né, envolvendo a mesma questão. Agora, recentemente mesmo, foi noticiado e há aí uma grande discussão sobre aqueles expurgos inflacionários, ou seja, nas cadernetas de poupança, em razão dos planos econômicos, o plano verão, o plano Bresser e o Collor 1 e 2, as pessoas deixaram de receber nas suas cadernetas de poupança um rendimento que hoje buscam receber na justiça, né? Então, essa questão envolveu todos os poupadores do país inteiro. Então, ao invés de solucionar, os juizados, ao invés de solucionarem problemas que eram para os quais eles haviam sido concebidos, né, demandas de impacto individual, passaram a receber também essas ações, que são ações que envolvem, em verdade, direitos coletivos, né, direitos que são atribuídos a um grupo enorme de pessoas e poderiam ser solucionados numa única sentença. Então, a preocupação do estudo foi basicamente essa: de que maneira o judiciário hoje deve tratar processos em que o direito lesado seja um direito coletivo, de repercussão ampla, como eu mencionei, né, até de repercussão, às vezes, nacional, como é o caso, por exemplo, das cadernetas de poupança. Para o desenvolvimento desse estudo, até como forma também de apurar dados objetivos, se fez uma pesquisa de campo em 3 juizados especiais do nosso estado. O 5º Juizado Especial Civil do Foro Central, o Juizado Especial de Novo Hamburgo, que é um juizado especial de grande movimento, né, apesar de se considerar como Novo Hamburgo como uma comarca do interior, estando num grande centro, na região metropolitana, um juizado especial que apresenta um fluxo enorme de ações também. E um de menor porte, que foi o juizado adjunto de Taquara. O que se buscou apurar nesses juizados? Qual a proporção de ações que hoje tramitam neles e que poderiam ser tratados em processos coletivos? Esse foi o dado que se buscou apurar para ver se, de fato, essa hipótese que eu havia levantado no estudo, né, de que uma boa parte hoje da força de trabalho dos juizados especiais está sendo consumida, e na minha avaliação indevidamente, na apreciação de processos envolvendo direitos coletivos, né, se isso realmente está comprometendo, impactando a força de trabalho dos juizados especiais. Né? E o que foi verificado, doutor? Está impactando? Está e significativamente. Aproximadamente 1/3 das ações que hoje tramitam nesses 3 juizados que foram enfocados no estudo, né, estão tratando de processos em que pese propostos por pessoas individuais, né, que foram lesadas, mas envolvem por trás um direito coletivo, como eu mencionei, a questão das cadernetas de poupança. Então, isso realmente compromete qualquer planejamento de trabalho, no sentido de fazer com que os juizados sigam sendo, né, o meio mais exitoso, como ele é reconhecido, do judiciário. E essas demandas com impacto coletivo, né, em que milhares de pessoas são atingidas,
elas não podem, não têm a capacidade de ser solucionadas por acordo, né? Então, seja porque as empresas, por política, não dão essa faculdade de seus advogados fazer uma composição amigável desses litígios, né? Seja pelo grande número, então elas têm que ser solucionadas, acabam tendo de ser solucionadas pelos meios tradicionais de solução de conflitos, que é por meio de uma sentença do ganha-perde, né? Então, daí já se vê essa incompatibilidade de resolver problemas de impacto coletivo no âmbito dos juizados, que são meios eminentemente consensuais de solução de litígios, né? O outro aspecto que se buscou também abordar é o seguinte: os juizados, eles tiveram esse mérito de solucionar pequenos problemas, mas foram vistos também como uma forma de desafogar um pouco o movimento da justiça comum, né? E essa realmente não é a finalidade principal deles, né? Porque aquelas ações que são próprias da justiça comum têm de seguir tramitando no juízo comum. E lá há de se buscar, e aí é que vem o grande problema, segundo eu penso hoje, de congestionamento dos serviços judiciários. Soluções que são próprias para solucionar conflitos de impacto coletivo, que são as ações coletivas, né? Tramitou no Congresso agora recentemente um projeto de lei para melhoria, para o aprimoramento do processo coletivo, né? Que ainda é muito incipiente, o emprego desse processo coletivo ainda é muito mal explorada na justiça brasileira, né? Nós dispomos hoje da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor, que disciplinam esses processos coletivos. Mas falta um dispositivo legal, doutor. Falta uma disciplina com que faça que o processo funcione efetivamente, principalmente quando tratam dos que chamamos direitos individuais homogêneos, né? Que são aqueles direitos que afetam um grupo de pessoas, né? Como eu mencionei, do caso dos poupadores, mas que elas, ao mesmo tempo, têm uma lesão individual que tem que ser reparada, né? Então, nesses casos, o processo coletivo ainda é muito incipiente, né? Houve, inclusive, um projeto inovador feito pela Justiça Gaúcha, agora há pouco tempo, chama o Projeto Poupança, em que se procurou dar efetividade aos processos coletivos, né? No estado inteiro, essas ações de poupança que haviam sido propostas individualmente foram suspensas para que os processos coletivos, né, as ações coletivas propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pudessem ter uma tramitação mais rápida e a sentença, no caso de procedência, pudesse ser aproveitada nos processos individuais, né? E, inclusive, isso, vamos dizer, teve uma repercussão no país muito importante, porque influenciou, inclusive, no projeto de lei que estava em tramitação no Congresso Nacional. Ocorre que, por uma interpretação agora recente do Superior Tribunal de Justiça, se considerou que as ações coletivas estariam prescritas, né? O que, de certa forma, foi uma ducha de água fria nessa intenção de agilizar a tramitação de processos coletivos, que resolveria, em boa parte, o congestionamento hoje da justiça comum, do juízo comum, né? Essa, vamos dizer, é a solução mais adequada para esse problema, né? Não transferir esses processos para os juizados especiais. Daí porque, então, a ideia de não canalizar, não transportar para os juizados, que é uma arena judicial que não se presta para isso e que funciona muito bem, né? Que poderia ter aí o seu bom funcionamento comprometido com esses processos que evidentemente não são da sua vocação, né?